Olá, turminha! E aí, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E aí, prontos para mais uma aula de língua portuguesa para o segundo ano? Então vamos lá! Sejam todos bem-vindos aqui no canal TV Araxá Educa. Meu nome é Jerusa e hoje nós vamos estudar e falar um pouquinho sobre produção de texto oral. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Produção de texto, vocês já sabem o que é. Nós já falamos, em algumas aulas anteriores. E hoje nós vamos falar sobre o que é uma produção de texto oral. O que é fábula? Vocês sabem o que é fábula? Vou falar aqui brevemente um pouquinho sobre o que é fábula. A fábula, ela é uma história em que os personagens geralmente são animais que pensam, sentem e agem como pessoas. Os acontecimentos, eles são narrados em uma sequência que tem o início, que tem o desenvolvimento, que tem o desfecho da história. Então essa é a nossa sequência. Certinho? A fábula, ela é uma das mais antigas formas de narrativa. Ela pode haver diferentes versões, por ser também um gênero oral. A moral da fábula vem após o desfecho e trata-se de um ensinamento. No final da fábula, ela sempre vem o quê? Um ensinamento, que é o moral daquela história. Eu vou fazer uma leitura aqui para vocês, que aqui eu trouxe uma fábula, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, ou que vocês já ouviram a história dessa fábula. Tenho certeza que às vezes a professora de vocês, a mamãe, o papai já contou essa história. Aqui eu já tenho a imagem de uma lebre e de uma tartaruga. Já adivinharam qual é o nome dessa fábula? A lebre e a tartaruga, isso mesmo. Então aqui eu tenho os animais, eles pensam, eles falam e eles agem. Depois eu tenho a narrativa, depois eu tenho a história, o diálogo da história. Eu tenho, no final, a moral da história e o ensinamento. A moral é o ensinamento daquela história que vocês ouviram, da fábula, certinho? Então, agora sim, vocês vão ficar com a história A Lebre e a Tartaruga. Prestem atenção. Uma tartaruga educada estava muito cansada das provocações que a lebre lançava. Um dia, com a enorme coragem, resolveu dar um basta. A tartaruguinha, muito inteligente, fazia tudo devagarzinho, bem feitinho, mas devagarzinho. A lebre, o contrário, tudo o que fazia era de uma rapidez. Resolveu desafiar a tartaruga. Aí, dona Lesminha, isto é, dona Tartaruguinha, que tal uma corrida? Já está cansada a dona Tartaruguinha. Resolveu aceitar o desafio da lebre metida. Vamos, dona Lebre, agora faço questão dessa corrida. A lebre já sentia a vencedora. No dia da corrida, depois da largada, a lebre, muito convencida que ia ganhar, pensou: como a vitória é certa, vou comer e descansar um pouco. Imaginem o que aconteceu? Pois é, a sabichona pegou no sono, roncou tanto que assustou até os pirilampos. A tartaruga, caminhando sempre devagar, não parou sequer um minuto. Ganhou a corrida e mostrou para todo mundo que não podemos nos acomodar e que a esperteza não é tudo.
Assim, a tartaruga provou que fazer as coisas devagar também pode ser muito inteligente. Então, vocês observaram aqui a história? A moral dessa história é o quê? Aqui, que não podemos, onde está aqui que eu fiz a leitura para vocês. Aqui, ó. Então, quer dizer que a tartaruga, ela mostrou para todo mundo que não podemos nos acomodar e que a esperteza, ela não é tudo. Então, a lebre, ela achou que ela ia ganhar. Por quê? Porque ela era mais esperta, ela era mais ágil. Ela achou que ela ia ganhar. Então, por esse motivo, ela quis descansar, comer, só que ela não imaginava que ela ia pegar no sono. Dormiu até que a tartaruga passou à frente e ganhou a corrida. Então, tá vendo? Qual que é a moral da história aqui, ó? Que devagar se vai longe. Nunca devemos duvidar da capacidade do outro. Olha que lindo! Olha para vocês, vocês observaram que a nossa história, ela trouxe essa moral? Tá vendo? Então, aqui, a fábula, ela traz isso. Ela traz a história e na história nós temos a moral da história. A estrutura de uma fábula. A fábula, ela possui uma estrutura, assim como todos os textos, né? Todos os gêneros textuais. Nós temos o texto narrativo, que é a estrutura de começo, meio e fim. Nós temos o início, que apresentamos as personagens e a situação. Nós temos ali também o desenvolvimento da história, que os personagens eles interagem em torno de uma situação. Nós temos também o desfecho. Cria-se um final surpreendente. O desfecho, ele é o final da história. E depois nós temos a moral. A moral da história, capaz de gerar uma reflexão e um ensinamento ao leitor ou ouvinte. Então, a moral, ela traz um ensinamento para nós. Aqui, depois, nós temos também a escolha de um título, certo? Então, aqui, depois de tudo isso, depois da gente pensar e imaginar tudo isso aqui, nós vamos escolher um título. Nós temos que ter um título para a nossa história, certo? Para a nossa fábula, o que você for escrever. Então, depois que você pensar em toda essa sequência, nós precisamos criar um título. O título é a primeira coisa que nós vamos fazer. A primeira coisa, quando você vai desenvolver uma história, você vai escrever o título. Depois do título, você vai seguir toda essa sequência. Produção textual oral. Aqui nessa parte, eu trouxe para vocês as imagens. E nas imagens, nós vamos falar um pouquinho sobre ela, sobre essas imagens, certo? Então, aqui eu tenho a minha primeira imagem. O que essa imagem nos traz? A lebre, ela está conversando com quem? Com a tartaruga. Qual será o diálogo delas ali? A lebre, olha aqui, a carinha dela está feliz, apontando para a tartaruga. Então eu acho que ela está zombando da tartaruga, chamando a tartaruga para quê? Isso, para ela competir, para ela correr junto com a lebre. A lebre está chamando a tartaruga. E aí a lebre com certeza está ali falando com ela, que ela não tem chance nenhuma de ganhar. Não é isso? Não é isso que vocês ouviram na história que eu contei para vocês? Vamos ver a nossa próxima sequência. Olha, a lebre aqui, ela já começou a correr, não foi? Começou e a tartaruga só olhando, caminhando lentamente, porque a tartaruga, ela é devagar, bem devagarinho, ela foi caminhando e a lebre partiu ali, ó, na correria. Só que, de repente, o que a lebre pensou? Ela pensou assim, já que a tartaruga ela é bem devagar, vou parar, vou comer um pouquinho, vou descansar. Só que ela não imaginava que ela iria pegar no sono, não é?
E aí, ó, ela dormiu, a tartaruga passou à sua frente. A tartaruga está caminhando e chegando lá, ó, lá na chegada, no final da prova. E quando a lebre percebeu, não dava mais tempo. A tartaruga já estava chegando ao fim. E o que aconteceu? A tartaruga venceu a prova. A tartaruga ficou super feliz, levantou a bandeira ali, enquanto a lebre, ó, dormiu. A lebre achou que ia vencer porque ela era mais esperta e não aconteceu. Quem venceu foi a tartaruga. Então aqui nós fizemos uma produção textual oral. Pelas imagens, nós fomos contando a história, nós fomos narrando a nossa história, só pelas imagens. Então, qual que foi o moral da história? Que devagar se vai longe, nunca devemos duvidar da capacidade do outro. Essa foi a moral da história, a lebre e a tartaruga. Curiosidade. Aqui eu trouxe uma curiosidade. Quem não lê, prestem atenção, mal ouve, mal fala e mal vê. Essa é a real. Isso é totalmente verdade. Então, peguem bastante livros, façam muitas leituras, vamos treinar bastante a leitura aí na casa de vocês. Porque a leitura, ela nos traz um vocabulário bem amplo para nós. A leitura, ela é muito importante para quê? Para que eu consiga ficar mais fluente na leitura, aprendo palavras novas. Então, a leitura, ela é importante para muitas coisas. Então, esse aqui, quem trouxe foi Monteiro Lobato. Monteiro Lobato que escreveu esse aqui. Quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Vocês já fizeram a leitura de algum livro de Monteiro Lobato? Tenho certeza que sim, ele tem muitos livros publicados. Depois vocês podem pegar e vocês podem também buscar sobre um pouquinho da história de Monteiro Lobato, para vocês conhecerem quem é esse autor. Aqui eu trouxe um desafio para vocês. Isso, desafio é legal? Então eu tenho certeza que vocês vão fazer e vocês vão amar. Conte a história para seus familiares e depois eu quero que vocês façam um desenho bem lindo sobre a história. Qual história, professora? A história A Lebre e a Tartaruga. Quero que vocês façam esse desafio, tenho certeza que o desenho vai ficar maravilhoso. Então, tô deixando esse desafio para vocês, tá? Quero um desenho bem bonito para vocês fazerem sobre a nossa história, a lebre e a tartaruga. O que aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos o que é fábula, nós aprendemos a estrutura da fábula e também nós fizemos uma produção oral. Nós aprendemos bastante coisa legal hoje. Eu agradeço muito vocês pela presença e espero vocês para a nossa próxima aula. Um grande beijo para todos e até lá. Tchau, tchau!